palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Nós estamos começando hoje uma nova série de sermões. Mateus 6, 22 e 23. E eu queria, antes de ler o texto e entrar no assunto específico de hoje, dar uma visão geral do que essa série irá tratar. Como os irmãos sabem, do ponto de vista da análise biológica do corpo humano, nós temos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Cada um desses sentidos, isso é muito importante a gente entender, ele funciona como uma porta que nos conecta com o mundo que está ao nosso redor. Então, através da visão, do olfato, do tato, do paladar, da audição, nós temos a percepção da realidade. Ela passa pelos sentidos. E cada um desses sentidos humanos tem, diríamos assim, o seu mecanismo fisiológico. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre visão. Então, o que Deus fez no nosso corpo, que é essa porta de entrada para a visão, são os nossos olhos. Nosso paladar passa pela nossa boca. A nossa audição pelos nossos ouvidos. O tato pela nossa pele. Eu não sei se você sabe disso, mas a pele é o maior órgão do corpo humano. E ela é essencial. Ninguém consegue sobreviver sem pele. Não é? Inclusive, uma das formas mais terríveis de matar uma pessoa é justamente tirando-lhe a pele. É uma forma cruel, não é? Geralmente vingativa, principalmente em alguns países do Oriente. Então, nós precisamos desses sentidos para nos conectar com a realidade, e Deus nos fez com órgãos para que isso possa acontecer. Aí nós temos esses sensores que nos conectam com o mundo que está ao nosso redor. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a Bíblia? O que isso tem a ver com vida cristã? Muito mais do que você imagina. Se nós olharmos, a Bíblia está permeada de como estas sensações se conectam com as experiências das pessoas, às vezes umas com as outras, muitas vezes delas com o mundo ao redor, mas também quantas vezes a linguagem bíblica utiliza os 5 sentidos para nos comunicar questões espirituais. Até porque, meus amados irmãos, é muito importante nós entendermos que o ser humano é essa unidade. A ideia de que o corpo humano é algo mau e a alma humana é uma coisa boa, fere um princípio bíblico. Essa não é uma visão bíblica correta. Inclusive, haviam seitas antigas, muito antigas, que tiveram que ser combatidas ainda na época dos apóstolos. Por exemplo, João, na sua primeira, segunda e terceira carta, combate essa ideia de que toda matéria é algo mau, então o que é bom é aquilo que é, diríamos assim, espiritual, ou ligado à alma. Esse é um grande equívoco. Se isso fosse verdade, nós teríamos a salvação apenas das nossas almas. Mas a Escritura diz que o Senhor irá ressuscitar o nosso corpo. E aqueles que estiverem vivos no retorno, na segunda vinda do Senhor Jesus, seus corpos serão transformados. Por quê? Porque ser alguém, ser um ser humano, é ser esta unidade de corpo e espírito, ou corpo e alma. E os nossos sentidos conectam não apenas a nossa realidade fisiológica, mas eles também estão interagindo com a nossa alma, com a nossa mente, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e assim por diante. Daí o porquê a Bíblia fala tantas e tantas vezes em torno desses 5 sentidos humanos, para que nós possamos inclusive conhecer, viver e experimentar verdades espirituais. Então nós vamos ler Mateus capítulo 6, versos 22 e 23, e hoje nós estaremos falando sobre o sentido da visão.
da visão. Vamos lá? Desculpe que a minha Bíblia aqui virou a página errada. Aqui. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos conduza nesta reflexão, que nós consigamos, ó Deus, entender como a nossa visão deve estar rendida ao Senhor Jesus, para que haja saúde no nosso corpo, como também na nossa alma. Nesta manhã, Senhor, desperta o nosso coração para essas verdades e abençoe o teu povo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, será que nós temos noção da grande revolução visual, do apelo que a visão tem tido nesse último século? Só para que você tenha ideia, a televisão, ela nasceu em 1927. 1927. Se você pega a época em que a televisão foi inventada, e vamos lembrar, 1927 nós não estamos falando que as pessoas tinham televisão, nós estamos dizendo que ela foi inventada. Leva-se um tempo para ela se popularizar como produto. Depois de alguns anos, a gente passa a ter a televisão colorida. Eu descobri que eu nasci no ano que chegou a televisão colorida no Brasil, 1973. Vejam só. Ou seja, se foi no ano que eu nasci, faz pouquíssimo tempo que chegou a televisão colorida no Brasil. Não é verdade? Agora, comece a observar. Da TV, depois da TV colorida, quais são os outros mecanismos de estímulos visuais que nunca na história da humanidade existiam, mas que passaram a existir e ser incorporados ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano? Nós poderíamos citar aqui de tablets, TVs ultramodernas, que eu já nem sei mais qual que é a de ponta, né? Porque era ultra não sei o quê, mega não sei o quê, depois 4K, depois 8K, sei lá onde esse negócio já chegou. Né? O fato é que todo ano você tem uma invenção para estimular ainda mais a sua capacidade visual, instigar mais ainda a qualidade daquilo que você vê. Agora, quando a gente pega o restante, quantas pessoas têm um celular hoje? Basicamente, nós temos no Brasil mais smartphones do que a própria população. Você sabia disso? E se nós olharmos e incorporarmos a essa discussão algumas outras coisas, por exemplo, redes sociais. Qual é o impacto hoje das redes sociais na vida do brasileiro? Nós somos o terceiro país, entre 10 países considerados os países que mais usam redes sociais, nós somos o terceiro país mais consumidor de redes sociais no mundo. Olha aqui alguns números. Além de sermos o terceiro país com 131 milhões, mais de 131 milhões de contas ativas no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, assim por diante, não é? Nós somos aqueles que gastam mais tempo com YouTube e Instagram. Em 2022, nós estamos em 2023, então a pesquisa é referente ao ano passado. Somente Facebook, Twitter e Instagram somaram 15,6 bilhões de ações, 10 milhões de conteúdos e 230,8 milhões de compartilhamentos no Brasil. Qual é o tamanho da revolução visual que nós estamos vivendo? Os brasileiros ficaram, em média, 12 horas e 22 minutos no YouTube e 14 horas e 44 minutos no Instagram por mês. Quando a gente soma todas as redes sociais, a média, irmãos, por favor, como que é feita a média?
131 milhões de pessoas de contas ativas, dividido pela quantidade de acesso. Então, aqui na média, tem desde aquele que entrou pouquíssimo até aquele que quase não saiu. Na média, o brasileiro gasta 46 horas do seu mês em rede social. Falamos de rede social. E os streams? Netflix, Prime e tantos outros estão surgindo. E quando a gente vai para as ruas, a quantidade de comunicação visual. Nós passamos, semana passada, por dentro da cidade de Campina Grande. Não sei se você sabe, essa época acontece o maior São João do mundo. Estávamos passando por aquela cidade e eu fiquei perplexo com o tanto de comunicação visual, desde bandeirolas antigas, como a gente conhece, características dessa época do ano, até a quantidade de telas de LED espalhadas numa cidade de 400 mil habitantes. Então nós estamos tendo os nossos sentidos o tempo inteiro aguçados por aquilo que vemos. E isso tem reflexos objetivos na nossa vida. Há vários estudos, por exemplo, questionando o que está acontecendo com as nossas crianças, por causa do tempo de exposição a telas. Esses dias me chamou a atenção o fato de que os grandes desenvolvedores do Vale do Silício, de onde nascem muitas tecnologias na área de comunicação visual, e alguns são donos dessas grandes redes a nível mundial, os filhos deles não têm tablets, não têm celulares, você sabia disso? Pesquise. Por quê? Porque como eles têm nas mãos deles pesquisas de ponta a nível mundial, eles sabem o mal que tem feito para as pessoas a quantidade de tempo nas telas. Porém, eles ganham dinheiro com isso. Então eles poupam os seus filhos, enquanto os nossos filhos ficam horas e horas. E às vezes nós estamos terceirizando para essas mesmas redes sociais a criação dos nossos filhos para que tenhamos mais tempo, inclusive para as mesmas redes sociais. Eu estava observando, sabendo que era sobre esse tema que eu ia pregar hoje, dentro do avião, e eu costumava muito evangelizar dentro de avião. Está difícil evangelizar agora. Muito difícil. Porque a primeira coisa que você vê é cada um, se o avião não tiver uma tela, cada um pegando o seu celular, se conectando com a rede Wi-Fi da aeronave para entrar no conteúdo que a empresa aérea oferece. Como conversar, como interagir, como desenvolver relacionamentos novos. Isso vai mudando, desculpa, irmãos, a sociedade. Mateus, pega esse sprayzinho aqui para mim, por favor. Desculpa, irmãos, eu estou com forte processo alérgico. E aí, de repente, nesta manhã, você se depara com essa porção das Sagradas Escrituras. Nesse mundo que você vive, de tantas telas, de tanto apelo visual, de tanta comunicação aos seus olhos, a gente abre no Sermão do Monte e nós temos aqui uma advertência que já tem mais de 2000 anos. Você já pensou? E sobre o que Jesus está falando nesse texto? É importante nós entendermos que nas Escrituras, olhos, visão, de um lado podem estar se referindo, e nesse texto está se referindo sim, ao seu sentido específico. Como você usa os seus olhos, fisicamente dizendo. Como eles impactam internamente você. Mas muitas vezes, a mesma linguagem para olhos, para visão, como também nos outros sentidos, há uma conotação transcendente. Nós vemos isso, por exemplo, no fato de que é uma linguagem às vezes atribuída a Deus.
Muitas vezes a Escritura fala de Deus como Deus enxergando, vendo todas as coisas, fala de seus olhos, fala da sua mão estendida, fala inclusive que Ele tem a boca e Ele tem falado com a sua boca até nós. Nós chamamos isso de antropomorfismo. Ou seja, Deus usa nas Escrituras uma linguagem comum para nós entendermos quem Ele é e como Ele age em relação a gente. Evidentemente que Deus não tem um olho físico, nem um braço físico, mas são linguagens que demonstram que Deus é um ser sensitivo. Ou seja, Ele se conecta com a realidade, se conecta conosco e nesse sentido Ele tangeia, Ele toca, Ele ouve, Ele vê, Ele fala. Ele recebe como aroma suave o sacrifício dos sacerdotes. Ele nos chama de perfume de Cristo. Então há uma dimensão transcendente daquilo que é tão imanente em nós, tão natural em nós, que são esses sentidos. E aqui eu entendo que Jesus está conectando as duas coisas. As duas coisas. Tanto o sentido específico de como nós usamos esse sentido, a visão, a que nós permitimos os nossos olhos acessarem, aquilo que nós limitamos a nós mesmos, em termos de conteúdo, como também a dimensão de como estão os nossos olhos espirituais. Lá em Efésios capítulo 1, no verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: eu estou orando para que os olhos do coração de vocês estejam abertos para a esperança que há de vir. Então há uma dimensão também que transcende apenas o órgão e a capacidade de ter conexão com o mundo através da visão. E nesse sentido, esse texto nos desafia, porque primeiro ele fala da natureza e a importância dos olhos. Veja o que Jesus diz. Os olhos são a candeia do corpo. Ou, na versão revista atualizada, os olhos são a lâmpada do corpo. É interessante que para nós enxergarmos, Deus nos criou com dois tipos de células diferentes. Para que elas fossem responsáveis na estrutura dos nossos olhos, na conexão neural, para que a luz entre. Porque tudo que nós vemos, irmãos, procede de um nível de luz. Tudo que nós vemos. E os olhos foram habilitados para cumprir esse papel de que o sentido da visão nós pudéssemos desenvolver de um modo tremendo. Nós não somos, na natureza, os animais com a visão mais aguçada entre todos. Uma águia, por exemplo, quando ela está lá nas alturas, ela enxerga muito melhor do que um ser humano. Mas nós temos uma capacidade extraordinária. Em específico, porque nós temos dois tipos de células que fazem esse projeto de nos dar essa capacidade de visão. Jesus está escrevendo, ou dizendo, porque não foi Jesus que escreveu, foi o evangelista, mas Jesus está dizendo no Sermão do Monte, os olhos são a lâmpada do corpo. Muito, muito, muito antes da biologia descobrir esse segredo. Que a partir daqui, nós temos células específicas que foram criadas para que nós captemos a luz e através do processo neural e conectado com o nosso cérebro, isso se transformasse em imagem. Olha que coisa tremenda. Então Jesus diz: é através dos olhos que você enxerga a realidade. Qual a importância dos nossos olhos? E aqui, mesmo uma pessoa fisicamente cega, Jesus está falando como você capta aquilo que vem como luz das coisas que estão ao seu redor, aquilo que vem como realidade para você. Entende? Só que ele diz não apenas o que são os olhos, o que significa ser capaz de ver, como essa lâmpada que abre o mundo para nós. Ele fala do efeito dos olhos bons. Veja o que ele diz.
se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de quê, gente? De luz. Então nós podemos ter olhos que são bons. Olhos que são bons. E aqui ele não está dizendo apenas da saúde literal dos olhos, mas de como nós usamos esse recurso. A sua visão é um recurso dado por Deus a você. A sua visão física e a sua visão espiritual são recursos que o Senhor gerou você com capacidade de utilizá-los. Mas se eles são utilizados do modo equivocado e errado, o que acontece? Você está trazendo um tipo de situação para você, para dentro de você, que irá contaminar todo o seu corpo, ou no caso dos bons olhos, irá contagiar todo o seu corpo. E eu acho muito interessante o fato de Jesus aqui usar a palavra corpo. Porque aqui ele está falando de uma capacidade sensorial. E o que ele está dizendo é que todo o seu corpo é impactado por essa lâmpada, por essa capacidade que ele te deu. E quando os olhos são bons, todo o seu ser sente. Eu tenho tido a oportunidade nesse ano, um ano tão atípico na minha vida, na vida da Nair e da Alice, em que nós estamos morando ali numa região litorânea. Eu tenho tido a oportunidade de ver assim cenas belíssimas, lugares belíssimos. Um dia nós falamos assim, vamos conhecer um pouco do litoral norte da Paraíba? Pegamos o carro, atravessamos uma balsa, chegamos numa cidade chamada Lucena, e lá é um local até bonito, gostoso, mas lá em Lucena nós perguntamos, tem mais praia aí para frente? Ah não, tem Baía da Traição, tem Barra de Camaratuba. Ah, vocês já conheceram Barra de Camaratuba? E eu disse, não. Ah não, lá é um dos lugares mais bonitos que eu conheço. E resolvemos, então, de uma maneira meio doida, falei assim, meu bem, vamos continuar essa viagem? Era um sábado, no domingo a gente não tinha compromisso, tínhamos acabado de chegar lá na Paraíba, vamos continuar? Não tinha escova de dente, não tinha roupa, não, a gente compra alguma coisinha, vamos embora. Pegamos o carro e fomos até Baía da Traição. É chamada assim porque ali os índios mataram um monte de portugueses à traição, então chama-se Baía da Traição por causa disso. E de lá de Baía da Traição, fomos para Barra de Camaratuba. Irmãos, como que os seus olhos não trazem saúde para o corpo ao ver a criação de Deus daquela forma? Ao olhar para aquela imensidão de mar, assim à minha direita, na posição que eu estou aqui, o rio, porque lá quando fala-se barra, geralmente porque você tem a foz de um rio ali no mar, um rio ali junto do mar, aquela praia linda, exuberante, os coqueiros. Eu acho que só de eu falar você já consegue mais ou menos imaginar como que isso inspira a gente. E a vontade da gente é o quê? A vontade da gente é se ficar ali contemplando. E como isso faz bem, não é apenas para a cabeça, tudo na gente sente. Quando você contempla as coisas de Deus, e se você para contemplar e permite que os seus olhos vejam a beleza da criação, o que começa a acontecer dentro de você? Você começa a ter um tipo de percepção, de gratidão, de louvor, de entusiasmo. Não é verdade? Nós gostamos tanto que já voltamos para lá. E uma das coisas mais bonitas que eu vi nesse ano foi quando a gente resolveu fazer um passeio. Literalmente um passeio que você entra numa ruazinha, tem lá uma vila de 900 pessoas. E aí você entra assim dentro do mangue com um guia. Com aqueles macarrões, sabe aquele macarrão de piscina? E aí você entra no mangue, amarra o macarrão, o meu ficou meio apertadinho, diga-se de passagem. Aí eu pus um por baixo, pus um aqui na cintura, a Alice, Nair. E de repente você entra ali numa parte do mangue, o mangue vira um rio de águas muito tranquilas.
E houve um momento que eu abri os olhos, vendo o céu limpo, o verde ao redor, eu no meio daquele rio de água mansa. A pergunta é, como que uma experiência dessa não traz para todo o seu ser um benefício? E isso está à disposição do cristão e do não cristão. A diferença é que você louva a Deus, você tem uma percepção de que ali está uma manifestação da glória do Criador. E às vezes as pessoas descem ali, contemplam, mas não têm esse mesmo temor e essa mesma alegria que você teria. Mas da mesma forma, há poucos dias atrás eu estive no centro do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Fui lá ministrar um treinamento. E realmente o Rio de Janeiro é uma exuberância em termos de beleza. Mas aí você sai a 2 quadras daquela cena linda do mar, junto com a cidade, dos morros, do Pão de Açúcar. E você contempla a miséria humana de um jeito terrível. As pessoas nas calçadas. Uma geração de pessoas idosas que já chegaram no Rio há algum tempo e se instalaram, não tem casamento, não tem filhos, não tem netos. Uma cultura extremamente secularizada. E ali eu estava com 2 pastores e de repente nós vimos uma senhora ter um surto psiquiátrico na nossa frente, literalmente cair no chão em convulsão. E a minha sensação ao ver aquela cena urbana tão contaminada pelo pecado, por uma visão sem Deus, e ver aquela senhora naquele estado, sozinha. Ah, mas ela mora onde? Quem é que cuida dela? Ninguém sabia nada da vida dela. Sozinha. Foi possível perceber o que a miséria do pecado faz com o ser humano, mesmo no lugar mais belo e bonito que possa existir. Os nossos olhos nos dão as percepções que nós precisamos. Mas os olhos precisam ser bons, para que todo o corpo seja iluminado. Como você tem cuidado dos seus olhos? Porque depois Jesus fala sobre o efeito dos olhos maus. Ele diz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se olhos bons, que buscam enxergar as coisas a partir da ótica de Deus, da percepção de Deus, mesmo quando a cena não é agradável, eles impactam todo o seu ser. Olhos maus podem destruir todo o seu corpo. Que coisa terrível. Se nós não cuidamos daquilo que entra pelos nossos olhos, nós podemos decretar a nossa própria falência. E se nós então juntamos isso com o fato de que nunca na história, em outro século, as pessoas tiveram um impacto tão grande em relação àquilo que vem, isso nos leva a uma conclusão. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Lá na sua televisão tem uma coisa chamada controle remoto. E aí você tem inúmeros canais. A questão é, seus olhos são bons ou seus olhos são maus? Nas redes sociais, em muito é assim também. Porém, as redes sociais trazem um outro dilema. Porque mesmo que você busque ter olhos bons para olhar aquilo que é bom, muitas vezes você vai ter contato com aquilo que é mal, mesmo sendo alguém seletivo. Vou dar um exemplo bem prático. Eu sou meio dinossauro ainda, então eu entro basicamente no Facebook. Eu vi aí que os jovens... Eu sei, irmão, eu sei que eu estou desatualizado. Eu sei que você gosta do Instagram. Mas eu entro lá no Facebook. E lá no Facebook, de vez em quando aparece assim, comunidades ou grupos, não lembro agora, que os seus amigos acessam. Eu tenho 4.900 pessoas conectadas lá com a minha conta.
Não posso dizer que são os meus amigos. O Facebook chama de amigos. Mas evidentemente que a maioria absoluta daquelas pessoas não são meus amigos. E aí esses dias apareceu então os quadradinhos dos grupos que os meus amigos frequentam. Primeiro grupo estava assim: mensagens Augustos Nicodemos. Coisa boa, não é, pessoal? Ô, vocês estão aí? Amém. Coisa boa. Ou não, vocês não gostam de Augusto Nicodemos? Pelo amor de Deus, vocês estão seletivos demais. Então, vamos lá na página do pastor Silas, em nome de Jesus. Né? Comunidade, né, das mensagens Augusto Nicodemos. Aí aparece um outro grupo no meio. Garotas atrás de relacionamento. Aí depois apareceu um terceiro grupo assim que eu podia acessar. Que segundo o sistema, né, grupos que os meus amigos gostam. Era outro grupo de relacionamento. E ainda pegou a minha localização com a cidade que eu estava. E aí tinha o quarto grupo, que foi o último que apareceu. Né? Amigos de Hernandes Dias Lopes. Tudo na mesma imagem. Eu pensei assim, eu vou tirar uma foto e mandar isso para a Nair, que eu ia comentar com a Nair. Aí eu pensei assim, não vou fazer isso não. Vai que a Alice vê essa foto no meu celular, porque ela tem acesso de vez em quando ao meu celular com alguns aplicativos que a gente utiliza. E eu pensei, quer saber? Eu falo isso um dia, conto como ilustração, para dizer o seguinte: se há um tempo que nós temos que cuidar dos nossos olhos, esse tempo chama-se hoje. 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 Porque tem muita coisa boa. Você vai lá no YouTube, tem curso de graça. Esses dias nós compramos uma máquina de lavar. Esses dias não, há 3, 4 meses atrás, quando chegamos lá em João Pessoa, a gente comprou uma máquina usada. Vamos passar só um tempo, estamos voltando para Goiânia daqui a pouco. E eu já disse que tem um tipo único de paraibano, que é esse tipo específico, né? Que é um pessoal mais animado, né? Geralmente o cara vai te vender, ele me vendeu uma máquina mais ou menos assim: pense numa máquina arretada. Aí eu, como assim? Só tem 8 anos de uso, mas dura 50. Né? Um tipo de paraibano assim. Acabei comprando dele, né? O homem era convincente. E aí eu falei para ele, rapaz, mas essa máquina aqui tem um monte de botão que eu não conheço. Aí ele, hoje tudo é YouTube. YouTube, coloca lá, máquina Samsung, não sei o que, YouTube. Olha que coisa boa. Você quer fazer um prato diferente? Rabanada. Vai lá e põe, aparece para você. Mas também, nessas 12 horas e 20 minutos que o brasileiro em média gasta por mês no YouTube, será que ele está consumindo só coisa boa? Uma das coisas que eu quero pedir para vocês que são pais, em nome de Jesus, não deixe os seus filhos assistirem YouTube sozinhos por muito tempo. Eu fui lá, selecionei um vídeo, o vídeo é bom, não sei o que, beleza, mas e quais propagandas estão aparecendo? Outra coisa, qual é o vídeo que entrará automaticamente logo depois daquele que você selecionou, que era um vídeo de melhor qualidade? Nós precisamos cuidar para que os olhos dos nossos filhos sejam olhos bons, porque aqueles que usam os seus olhos para o mal irão colher resultados terríveis. E aí há um versículo que eu quero já caminhando para o final, versículo 23, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que entra dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Como a gente interpreta essas palavras de Jesus? Vou repetir. Portanto, se a luz que entra dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. O sentido da visão é basicamente a nossa capacidade de captar luz e transformá-las em imagem.
E aí Jesus diz assim: se a luz que entra for trevas. Parece estranho, não é? Mas o que ele está dizendo é que essa capacidade de reter a luz e transformá-las em imagem, luz, pode estar trazendo, ao invés de verdadeira luz, trevas. Vamos dar um exemplo prático para a gente terminar. Com a ascensão da internet, nós sabemos da explosão que houve em relação à produção de conteúdo erótico. E nós estamos vivendo um momento que vários estudos estão sendo feitos, porque cada tempo que passa, de 3, 4 anos para frente, mais cedo as pessoas estão tendo conteúdo com pornografia. E é possível observar, inclusive nos pré-adolescentes, irmãos, isso é muito sério. Algumas crianças, 9 anos, 8 anos, consumindo pornografia, isso se estendendo até a pré-adolescência, trazendo uma puberdade às vezes muito cedo, e isso sendo um consumo contínuo durante vários anos. Tudo isso tem despertado centenas e centenas de estudos em todo o mundo por causa dos impactos sociais que isso está gerando. Isso é um tema muito mais profundo e complexo do que a gente pensa. Mas algumas conclusões que já se chegaram. Consumo de pornografia está ligado à produção de uma substância específica no seu cérebro, a dopamina. A dopamina, ela é gerada numa escala grande quando você usa drogas e quando você consome pornografia. Então ela dá uma sensação neural rápida de felicidade e satisfação. Mas como acontece com as drogas, ela te leva para a depressão logo depois. Então isso faz com que a pessoa cada vez mais procure consumir esse tipo de conteúdo. E isso tem gerado o quê? Distúrbios de memória e disciplina. Há pessoas que têm perdido capacidade neural por causa de pornografia. Além disso, muitas vezes isso se torna um vício, algo que rouba a mente, o coração da pessoa constantemente. Ela tem dificuldade de foco nas suas tarefas, no trabalho, nas relações e assim por diante. No caso da nossa adolescência, isso tem gerado um tipo de comportamento nos nossos adolescentes e jovens, de um desinteresse pelo sexo oposto, de uma percepção do outro como uma coisa, como um instrumento, como algo descartável. Vários estudos têm apontado para o fato de que as gerações que estão chegando aí, elas não têm mais interesse em relações profundas, que geram compromisso, em que você recebe do outro, mas você também oferece por outro. Por quê? Porque esse mundo, diríamos assim, que a pessoa mergulha, lhe tira essa percepção, esse senso, esse estímulo, inclusive essa capacidade sensitiva em relação ao outro, em relação ao namoro, em relação ao romance, em relação a questões que são tão importantes para todas nós, inclusive em relação ao afeto. Se perde o afeto. E aí isso pode causar distúrbios psiquiátricos, como ansiedade e depressão. Tem gerado fenômenos sociais completamente novos. Mas no fundo, o que acontece com o fenômeno da pornografia hoje, que está muito, muito mais presente? Nós como igreja precisamos falar muito mais disso do que temos falado. No fundo, acontece o que Jesus acabou de dizer. Aquela imagem que sai do seu celular, do seu computador, da tela da sua TV, que dá uma injeção de dopamina no seu cérebro, ela é projetada a partir de uma luz que o seu cérebro está fazendo a leitura.
e criando processos fisiológicos em você. Mas o que Jesus disse aqui nesse texto? Se aquela luz que está entrando é trevas, que terríveis trevas serão. Então o que Jesus está dizendo? Aquilo que está entrando é do inferno. Aquilo que está entrando é pecado. Aquilo que está entrando é algo terrível contra você. Você não tem ideia do que aquela luz está produzindo em você, porque ela está levando trevas, e essas trevas terríveis serão contra você. As questões psiquiátricas, sociais, individuais e assim por diante, são apenas uma faceta das consequências de alguém que não está percebendo. Seus olhos se tornaram maus, e os seus olhos estão lançando todo o seu corpo em trevas. E evidentemente que a sua visão, à medida que isso acontece, está abrindo os seus outros sentidos para experiências que podem destruir você a partir de coisas externas, mas que estão entrando dentro da sua alma. É um tempo em que nós precisamos perceber os potenciais que a nossa capacidade de ver nos traz, mas nós temos que perceber e lutar contra os perigos. Porque aquilo que Jesus falou há séculos atrás é extremamente atual nos nossos dias e necessário o nosso temor diante de Deus para perceber aquilo que Ele nos ensinou. A igreja de Laodiceia se via como uma igreja rica, poderosa e de visão. Naquela igreja que estava naquela cidade, naquele centro tão importante, ali naquele lugar havia um tipo de colírio. E o Senhor Jesus, ao advertir aquela igreja em Laodiceia, Ele diz assim, porque havia riqueza na cidade. Havia um tipo específico de lã na cidade, que fazia da cidade um centro comercial nesse sentido, e havia esse colírio famoso de Laodiceia. Jesus diz assim, vocês acham que vocês são ricos, que vocês estão bem vestidos e que vocês veem. E Ele diz, vocês são pobres e cegos. E lá em Apocalipse 3, Ele dá um conselho para a igreja de Laodiceia. Busquem de mim colírio para os olhos de vocês. Precisamos que o Senhor cure os nossos olhos. Precisamos que o Senhor nos ajude a colocar freios naquilo que nós vemos. Precisamos buscar no Espírito Santo força para sermos muito criteriosos em como nós usamos o nosso sentido da visão. Nesta manhã, renda os seus olhos à glória do Senhor. Talvez hajam coisas que você precise confessar. Fale a Ele, Senhor, me perdoe. Eu tenho permitido que determinadas luzes entrem e na verdade elas trazem trevas. Mas eu te peço, Senhor, resgata em mim bons olhos. Derrama esse colírio que o Senhor tem, para que eu não seja cego e para que eu veja o Senhor e o mundo a partir da perspectiva do Evangelho. Vamos curvar nossa mente, vamos orar. Curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor.